Eu estava vagando pelas virilhas fétidas do algoritmo do YouTube, até que eu vi um vídeo do canal Tal do Vale sobre Sonic, onde tem o título de ser a maior facção criminosa da internet. E ele no vídeo cutuca o vespeiro e diz os problemas do modelo 3D do Sonic que é usado nos jogos atualmente. Que pelo andar da carruagem, esse modelo vai perdurar para todo sempre, porque esse idoso aqui daqui a pouco vai fazer 20 anos. E isso me lembrou de um pensamento que eu tive alguns anos atrás, quando lançou o Sonic 2 nos cinemas. Que o design dos personagens dos filmes são muito melhores que os dos jogos, e obviamente eu queria que eles fossem para os jogos, com algumas mudanças, o que realmente aconteceu. Só que eu errei a franquia. E muita gente acha que não funcionaria porque a personalidade do Sonic do filme é muito diferente que a dos jogos. E tem muita gente que não gosta do Sonic do filme por ele ter uma proposta diferente do que a dos jogos. Então cá estou eu na cara de pau, depois de procrastinar mais de um mês para escrever um mísero vídeo. Já peço perdão antemão. Com isso, eu tive a ideia de comparar o máximo de Sonics existentes em todas as mídias que esse imã de neurodivergência teve ao longo de sua história. Um personagem tão famoso como Sonic, logicamente, teve diversas adaptações para outras mídias além dos jogos, que elas existem justamente para sugar um pouco desse sucesso que esse menino faz. E não é pouco sucesso não. E nesse processo de transição de mídias, é muito comum que ele possa ser um pouco ou até muito diferente que sua versão original, já que o significado de adaptação é justamente você ajustar alguma coisa para uma nova situação, podendo ter diferentes temas e acontecimentos. Obviamente faz com que o personagem tenha mudanças. O exemplo mais básico que eu posso dar nesse caso é o do Homem-Aranha. Cada um deles foi dirigido da maneira que os diretores interpretaram o personagem, sejam destacando seu lado heróico ou um adolescente com problemas. O que significa que o John Watts interpretou o Peter com... Mas eu não estou aqui para dizer qual a minha opinião, então para tudo ficar mais fácil, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Para obviamente começarmos com o Sonic clássico, sendo equivalente ao Paulo Cogos, pequenino e barrigudo, a primeira versão do Sonic tem sua personalidade bem coesa. Ele é quieto, porém expressivo. Conseguimos ver que ele é agitado, impaciente, determinado, gangsta e suicida. É a versão do Sonic preferida de muitos, não só pelo fator de ser a primeira versão do personagem, mas também por ela ser a mais bem representada em outras mídias, como na minissérie do Sonic Mania. Ele aqui é a mesma coisa do que eu acabei de descrever, porém ele é um pouquinho mais brincalhão, puxando mais para o lado do Sonic moderno, mas não sendo um Sonic moderno na pele do Sonic clássico. Para mim, esse Sonic é o equilíbrio perfeito entre eles, e é a essência do personagem por si só. Uma pena que essa série ser tão curta e não ter várias temporadas financiada por uma empresa gigantesca no mercado de séries mundial. Enfim, mas agora falando uma versão do Sonic super esquecida que fez a minha alegria, é a do OVA. Sendo basicamente uma adaptação do Sonic CD, só que alguém dentro da produção do filme não gostava da Amy, então botaram uma patricinha genérica que é a filha do Shinji Pin, é uma das primeiras mídias externas que buscavam representar o personagem fielmente, porque a anterior a essa não tinha esse objetivo de jeito nenhum. E como agora o Sonic poderia falar, ele poderia ter uma mudança muito brusca na sua personalidade. Porém, ele segue os mesmos parâmetros dessas características que eu já citei. E logicamente ele deixou de ser quieto. E para equilibrar as coisas, deixaram ele levemente mais sério, mas também ele ficou mais porra louca. É uma bela animação, mas não tenha muito a acrescentar. Bem, já que eu citei ela aqui... Se você já viu o vídeo do Sr. Wilson sobre esse desenho, primeiro, você é uma pessoa culta. Segundo, você sabe que basicamente o Sonic aqui é o Pernalonga com 350 horas de bloquinhos de carnaval do Recife. Esse é aquele tipo de desenho que os episódios não tem nenhum tipo de ligação e só faz o que a criançada gosta. O pirata! Teste com o tênis, o tapete armadilha de tênis magnético para agarrar os Sonic. Logo após essa era de ouro, partimos para onde tudo mudou. A era Dreamcast. Aqui temos um Sonic radical, ele é maneiro, rebelde. Essa é, literalmente, a versão americana do Sonic, seguindo os princípios da SEGA americana, porque por algum motivo nada democrático, quando um produto japonês cai no norte da América, eles transformam isso
Isso! Mas nesse caso ocorreu algo especial. Ao contrário do Sonic clássico que eu acabei de descrever, essa versão é como se fosse uma caricatura dele mesmo. Resumindo, os americanos tiraram os outros pontos de personalidade dele e botaram só na parte aventureira, o que faz ele ser mais ousado e radical ainda, e passar esperma de cavalo para conseguir segurar esse topete nojento. Isso acontece por causa de uma questão cultural. Aí bota uma introduçãozinha genérica só pra falar de história. Os japoneses sempre miram mais em personagens fofos, por mais que na realidade eles não sejam tão fofos assim. É uma questão do gosto japonês e da cultura deles. Já nos Estados Unidos, eles preferem mais ação, músculos, sangue, guerras no Oriente Médio. E isso influencia as mídias externas que eram exportadas para os americanos na época. Mas agora comparando mesmo os designs, por que o do cabelo punk? Isso aqui me dá nojo. Além de que algumas artes ele tem uma pintura meio plastificada. Me dá muita impressão que os espinhos dele vão cair e ele vai ficar pelado. Com o tempo, esses dois Sonics acabaram se fundindo e dando resultado no Sonic Adventure. E isso cai exatamente no que eu disse sobre a interpretação de um personagem por outros olhares. E os olhares dos americanos têm alguns graus de autismo. A versão do Sonic que se destaca nessa época, para mim, é o do Sonic X. O que dizer sobre Sonic X? Alguns odeiam por razões plausíveis e outros amam de coração, eu incluo. Então quando eu era criança eu achava o auge do entretenimento e ficava pulando e tentando fazer... Tá vendo? Esse bicho parece feroz, ele pode atacar você. Mas em relação ao design, os Sonics dessa época seguiram a fase da puberdade, esticando pouco, perdendo alguns quilos, os seus espinhos aumentaram, o seu azul ficou mais escuro e parando pra pensar ele realmente ficou com uma personalidade de um adolescente médio dos anos 90. Indo para o Sonic moderno, ele constantemente sofre de uma, digamos, mudança escatológica. Depois de algumas bolas furadas da SEGA, a franquia Sonic foi decaindo um pouco com o passar dos jogos, em uma época sombria que foi os anos 2010 para o personagem. A Sonic Team parecia que não sabia o que fazer sobre sua própria criação. Porque se você falasse para uma criança dos anos 90, fã de Sonic, que o ouriço que saía em aventuras para derrotar um homem careca e gordo, alguns anos depois ele teria um jogo onde ele poderia se transformar em um lambisomem é foda. Ele teria um jogo onde ele poderia se transformar em um lobisomem e no final ele derrotaria uma entidade maligna que representava todo o mal na Terra. Ele provavelmente riria da sua cara. E anos depois ele teria essa reação. Nesse ponto da história, a franquia do Sonic flertava mais com os absurdos e a seriedade. Realmente como se fosse um menino de 15 anos tentando parecer mais maduro. Você não acredita nisso? Tá bom. No passado, Sonic encarava o Eggman e salvava os bichinhos. E agora estamos vivendo na era onde o Sonic se transforma em lambisomem. Lambisomem é foda. Sonic se transforma em lobisomem e depois derrota o próprio diabo. Sonic se torna um cavaleiro em uma terra mágica e usa uma espada. Sonic salva uma raça inteira da escravidão. Sonic comemora seu aniversário humildemente, mas enfrenta problemas do espaço e tempo. Sonic descobre um mundo novo e enfrenta os 7 piores e mais genéricos inimigos da história. 11 de setembro, 12 de setembro. Sonic enfrenta um inimigo com poderes que controla a realidade e tem seu próprio Vingadores Ultimato feito pela CW. Sonic tem uma aventura com seus amigos contra o Eggman e suas criações o traem por conta de uma nova arma poderosa. Sonic enfrenta novos inimigos em uma terra monstruosa contra uma inteligência artificial. Sonic e seus amigos enfrentam Eggman e outros inimigos antigos e salvam o dia. Shadow. Você tá vendo? Não tem equilíbrio. Por conta dessas e outras surubas de ideias mal executadas, cada jogo do Sonic tenta ser uma coisa diferente, o que acaba afetando sua personalidade também. No Unleashed, Colors e Generations é um ambiente mais divertido, então ele acompanha o Sonic amigo e aventureiro na medida da situação. No Lost World é tudo muito lunático e sem sentido, então ele acompanha e fica demente. Já no Frontiers é tudo melancólico e sério, então ele segue essa linha. Você quer um exemplo de equilíbrio dentro da franquia? Sonic o filme. O personagem é o mesmo do início até o fim. Mesmo sendo uma pouca mudança, ela existe. Só olhar ele no primeiro filme e no terceiro. Ele tá bem mais puto e sentimental em relação às situações, deixando de brincar em alguns momentos e levando mais a sério. Deixando de ser uma criança, o que nos jogos tem momentos que a reação do Sonic não fazem o menor sentido. O que eu quero dizer que nos jogos modernos, o Sonic não consegue achar um caminho fixo para seguir, o que é irônico parando para pensar que ele nunca mais mudou de design desde o Unleashed. Ele literalmente estagnou e está preso nessa forma de confusão.
Mas agora é só esperar, já que pelo visto a SEGA abriu o olho e está querendo focar mais no Sonic. Dito isso, Sonic Dream Team para PC. Bem, eu acho que é isso. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está desnecessariamente grande, com 25 minutos de gravação. Então vou ter que dar uma ajeitada nele para ficar menor, porque ninguém merece um vídeo de mais de 15 minutos sobre isso. Enfim, perdão pela ausência nesse último mês. Às vezes, infelizmente, o dever chama, mas agora eu vou voltar com tudo e estou vendo que vai ser uma frequência boa pro canal se eu postar vídeo a cada 8 a 9 dias, porque é menos desgastante para mim e é impossível lançar um vídeo em dentro de 7 dias. Isso é por culpa justamente da incompetência. Ai, que problemão, eu não consigo gravar vídeos para a internet. Tchau. Meu amigo Papa Defunto, esporro-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros.